Numa cirurgia inédita, um menino recebe implante duplo de mãos nos Estados Unidos. Alta do dólar pressiona preços no supermercado. Para evitar gasto de 10 bilhões de reais, Dilma prepara veto à mudança na correção das aposentadorias. Anestesiada por 2 semanas, Ana Júlia acorda bem, pede música e médicos cantam. Ô, Ana Júlia! Na série especial, floresta de cabeça para baixo e precipício de cachoeira. Boa noite. O cartão postal de São Paulo, Avenida Paulista, tem 1 em cada 5 imóveis disponíveis, ou seja, vazios. Em busca de economia, as empresas estão mudando para áreas com prédios novos e com aluguel mais barato. Quase 3 quilômetros ocupados por prédios altos, 5 estações de metrô, uma circulação diária de 400 mil pessoas em horários de pico. Essa é uma das avenidas mais famosas do país, mas o coração financeiro de São Paulo está sofrendo um esvaziamento. A região da Paulista, 1 ano atrás, tinha uma taxa de disponibilidade de 13%. Essa taxa hoje chega a 20%. Manter os espaços comerciais na Paulista ficou caro. Uma área de 500 metros quadrados chega a custar R$ 54 mil por mês. O preço dos aluguéis tem sido decisivo para a troca de endereço de tantas empresas. Há 3 anos, este edifício comercial de 22 andares, bem no meio da Avenida Paulista, estava lotado. Nenhum espaço disponível para locação. Hoje, 6 andares estão vazios. As manifestações que ocorrem a cada 3 dias também influenciam. Enquanto a fuga dos imóveis comerciais, existe um aumento da ocupação das calçadas. Aqui houve uma migração de artesãos e também de moradores de rua. Ela é a vitrine da cidade de São Paulo. Ela é o principal símbolo arquitetônico e, diria, urbano, até do Brasil. Como os prédios são antigos, um dos problemas apontados é a falta de vagas suficientes para estacionar os veículos. Vagas que sobram na área de Wanderleia, que acabou de chegar do Maranhão. Aqui, os carros estão sempre circulando. Vendem que nem água. A gente vende bem, a gente traz 3 caixas por dia. O dólar teve a primeira queda em 5 dias, fechou valendo R$ 3,33. Pode não parecer, mas esse vai e vem afeta o bolso dos brasileiros. O sabão para lavar roupa subiu tanto que Dona Luzia trocou de marca. Estou mudando de nível de compra. Estou priorizando o preço. Em qualquer prateleira, se tem produto com matéria-prima importada, a disparada do dólar pesa. Não tem receita de bolo ou de pão que não inclua o efeito do câmbio. Mais da metade do trigo consumido no Brasil vem de fora, comprado em dólar. O resultado é que desde o início do ano, o preço do pãozinho francês subiu quase 7%. Este economista diz que o câmbio pode manter a inflação em alta, mesmo com a redução do consumo. Isso vai se refletir numa inflação de custos. Então, os custos estão começando a aumentar e as empresas tentaram fazer o quê? Repassar esse aumento de custo para os preços. Tá? Então, fica mais complicado para o governo controlar a inflação. Para o ex-ministro da Fazenda, Delfim Neto, essa alta do dólar influencia pouco a inflação e ajuda a indústria nacional a competir com os produtos importados. Esse é um movimento que está acontecendo já lentamente. Talvez seja o único vetor que pode nos ajudar num futuro próximo. Nos últimos 10 anos, o câmbio valorizado roubou da indústria nacional uns 380 bilhões de dólares de demanda. Por isso, diminuiu o crescimento. Um forte nevoeiro pode ter provocado um acidente na zona leste de São Paulo. Com a visibilidade prejudicada, 3 motos bateram em 2 carros que estavam parados no acostamento. 2 motociclistas morreram e um outro ficou ferido. No Rio de Janeiro, torcedores depredaram a bilheteria do Maracanã. Eles ficaram revoltados depois que acabaram os ingressos para a partida entre Flamengo e Santos. O Exército e a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas fizeram uma operação dentro de uma das maiores unidades do sistema penitenciário.
Durante a revista, os militares encontraram uma cela de luxo, que, segundo a administração penitenciária, é usada para encontros íntimos. Eles também retiraram celulares e armas dos presos. Quando a gente tira a faca, quando a gente tira a arma daqui, a gente evita que um preso seja decapitado. A Justiça transformou hoje em réu o presidente da Andrade Gutierrez. E o Ministério Público apresentou a terceira denúncia contra o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque. Desta vez, Renato Duque é acusado de receber propina para beneficiar uma empresa italiana nas obras de um gasoduto na Bacia de Santos. Em outra ponta da investigação, o juiz Sérgio Moro transformou em réus o presidente da Andrade Gutierrez, Otávio Marques de Azevedo, e outros 12 executivos e lobistas ligados à construtora. Eles vão ser julgados por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e corrupção. Esta manhã, o executivo da Camargo Correia, Flávio Barra, passou por exame de corpo de delito. Ele segue preso na carceragem da Polícia Federal e deve ser ouvido amanhã. O presidente licenciado da Eletronuclear, almirante Otton Luiz Pinheiro da Silva, também preso ontem, teve um tratamento diferente. O almirante está preso aqui, no comando da 5ª Região do Exército. Apesar de ser um prédio militar, o alojamento dele segue uma série de orientações do Ministério Público e da Polícia Federal. O local tem apenas uma cama e uma cadeira, e ele não pode circular pelo quartel. Hoje, a Justiça confirmou que Mário Góes, um dos operadores do esquema, fará a delação premiada em troca de redução de pena. O governo do Afeganistão confirma a morte do líder e fundador do Talibã, Mullah Omar. Omar não era visto desde 2001. A aproximação com Osama Bin Laden fez com que os Estados Unidos invadissem o território afegão. Ainda não se sabe a causa da morte, que aconteceu num hospital do Paquistão em 2013. Nos Estados Unidos, menino de 8 anos recebeu transplante duplo de mãos. A cirurgia durou 10 horas. A equipe médica utilizou placas de alumínio e parafusos para fixar os ossos. Depois, artérias, veias, músculos e tendões foram conectados. Zion Harvey, que perdeu as mãos e os pés por causa de uma infecção, já exibe um enorme sorriso no rosto e toma remédios para evitar rejeição. No Zimbábue, 2 homens acusados de matar o leão mais famoso do país podem pegar 15 anos de prisão. Herbert Moraes. A dupla teria auxiliado um dentista americano que pagou o equivalente a R$170 mil pela caçada. Cecil tinha 13 anos e era a atração principal do parque do país. O americano Walter Palmer já voltou para os Estados Unidos e também pode ser processado. Ele possui em casa 43 troféus de caça. Imigrante clandestino morre ao tentar cruzar o Canal da Mancha. André Tal. O homem de origem sudanesa foi atropelado por um caminhão no túnel que liga a França à Inglaterra. No momento do acidente, um grupo de 1.500 pessoas tentava fazer a travessia. Foi a 9ª morte registrada no local desde junho. A França vai enviar mais 120 policiais para a região e o governo britânico destinou o equivalente a 37 milhões de reais para aumentar a segurança. Tempo ensolarado e seco nesta quinta-feira, principalmente no interior do país. Em Mato Grosso, a umidade do ar chega a 20%, estado de alerta para a saúde. Os ventos que vêm do mar trazem instabilidades e deixam um tempo chuvoso no litoral do Nordeste. Os maiores volumes de água atingem o Rio Grande do Norte e o Amapá. E vai fazer muito calor em quase todo o Brasil. Máxima de 36 graus em Cuiabá e de 34 em Teresina. Em Natal, chove o dia todo e a máxima é de 27 graus. Em São Paulo, faz 26, em Porto Alegre, 27. Em Macapá, ocorrem temporais e o tempo fica bem abafado, com 35 graus. Veja a seguir, no Sul, médicos fazem surpresa para a menina de 11 anos que tinha acabado de acordar de cirurgia. E ainda hoje, na série especial, a beleza do Cerrado e a terra dos esportes radicais no interior do Maranhão. E lá vai Cleiton. Tirolesa do desespero, garoto! Dilma Rousseff deve vetar amanhã a medida aprovada pelo Congresso que altera o reajuste das aposentadorias acima do salário mínimo. E a possibilidade cada vez maior de rebaixamento do Brasil pelas agências de classificação de risco preocupa o governo.
A má notícia é esperada pela equipe econômica para qualquer momento. Depois do anúncio de que o governo praticamente zerou a meta de economia, o chamado superávit, é dado como certo que as agências internacionais de risco vão rebaixar a nota do Brasil, que atesta que o país é um bom pagador. Sem ela, investidores estrangeiros devem evitar o Brasil. O ministro da Fazenda, por nota, reforça o compromisso com o rigor fiscal e aponta a correção de preços e a melhora na competitividade e nos gastos públicos. Para barrar nova despesa bilionária aprovada pelo Congresso, a presidente Dilma prepara o terceiro veto seguido. Desta vez, a lei que estende às aposentadorias mais altas a mesma política de correção aplicada ao salário mínimo. O gasto anual é estimado em cerca de 10 bilhões de reais. Amanhã, a presidente reúne em Brasília os 27 governadores. Pedirá apoio às mudanças no sistema de impostos e ao ajuste na economia. Hoje, em vídeo divulgado na internet, Dilma cumprimentou os atletas que deram ao Brasil o terceiro lugar nos Jogos Pan-Americanos. Parabéns a todos. Vocês orgulham o povo brasileiro. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, aumentou a taxa básica de juros, a Selic, em meio ponto percentual. Está agora em 14,25%. É a 7ª alta seguida da Selic, que atinge o maior nível em 9 anos. Quem mora ou está a passeio em Salvador pode cruzar na rua com um táxi bem diferente. O dono se orgulha de ter 35 mil adesivos colados dentro do carro, o que garante divertimento dos passageiros. Esse senhor aí é seu Mauro. Tá livre? Pode dar uma volta? Pode, agora, se quiser. E lá vamos nós. Aqui dentro do táxi especialíssimo do seu Mauro, tem adesivo para todo lado. Painel no cantinho, volante aqui no teto, aqui em cima também tem. Ele diz que contou e são 35 mil, por enquanto, porque ele quer chegar a 50 mil. Agora cabe mais aqui? Cabe sim, talvez mais. Aqui é igual a coração de mãe, sempre cabe mais um. A ideia não foi dele. Seu Mauro viu em uma revista americana e resolveu copiar para chamar a atenção, ser diferente dos colegas. Faz sucesso em Salvador, Bahia, Brasil. Sucesso! A clientela aumentou em 20%, calcula o bem-humorado taxista. Já diminuiu né? Aqui a gente entra. Tá vendo? De 35 mil só tem 34.999. Grudou. E de repente toca o telefone. Era o dono de uma fábrica de adesivos querendo fazer uma doação. Ganhou mais 10 mil. Ah, parceiro, vou te agradecer muito. Ele garante, ninguém sai triste daqui. Ô, Zefinha, cadê João? João não está aqui, eu acho que ele está lá no mar pescando siri. Não cabe mais nada ali, Gil. Após uma cirurgia, uma menina de 11 anos começou a falar as primeiras palavras. Os médicos perguntaram do que ela mais gostava e ela respondeu: de música. E para deixar essa menina mais alegre, os médicos resolveram dar uma pausa na correria do hospital em Porto Alegre e surpreenderam a paciente. O desejo da paciente virou uma ordem. Depois de despertar de uma cirurgia, tudo o que ela queria era ouvir música. Eu estava com saudade da alegria da música. Bastou essa explicação e a equipe médica soltou a voz. Sempre tão linda. A trilha sonora, inspirada em Ana Júlia, foi acompanhada pelos enfermeiros que cuidam da menina de 11 anos. Coisas que ela tinha dificuldade de fazer, levantar o braço, de falar, aquele dia ela fez. Ela levantou o braço, ela falou, ela cantou e isso emocionou todo mundo. E não dava para dizer não para um pedido dela. A Ana Júlia sofria de um quadro grave de epilepsia e antes da cirurgia ficou 2 semanas sedada para evitar as crises de convulsão. Depois de passar tanto tempo como se estivesse dormindo, veio a pergunta: qual seria a maior vontade nesse momento? Ela não pensou 2 vezes. Ana Júlia cantou junto. A família, comovida com a atitude da equipe, registrou o momento. Esse foi um dos melhores remédios que a minha filha tomou, digamos assim, foi uma bênção e vai ter um efeito para sempre. Eu vou ficar boa mais rápido. Porque ouviu música? Sim. Ô, Ana Júlia,
Um sal extraído de uma planta conhecida como Sarcocórnea ambigua, comum no litoral brasileiro, pode ser uma alternativa saudável na cozinha. A espécie descoberta na região sul catarinense está presente na maior parte do litoral brasileiro. Há 10 anos começou a ser estudada por pesquisadores da EPAGRE e da Universidade Federal de Santa Catarina. O pó extraído das folhas, chamado de sal verde, tem 3 vezes menos sódio que o sal de cozinha e pode ser um substituto saudável do tempero. Ela vai ajudar no controle da pressão arterial, tanto o baixo teor de sódio como o elevado teor de potássio que ela tem. O desafio dos pesquisadores é descobrir como e onde cultivar a espécie em larga escala. Uma das alternativas seria usar áreas no sul de Santa Catarina, onde eram cultivados camarões. Estudantes do curso de Engenharia de Aquicultura testaram a planta no fogão e deu certo. Eu já preparei peixe com ela, já fiz risoto também de camarão com ela, dá de usar em salada. Dona Rita faz parte dos 25% de brasileiros que sofrem de pressão alta. Para ela, a descoberta é uma esperança de melhorar a qualidade de vida. Realmente eu gostaria de receber isso aí e experimentar, porque não tá fácil, não é fácil, realmente não é fácil você tirar o sal da tua alimentação. A seguir, na série especial, a beleza dos rios no interior do Maranhão. E o desafio de passar por dentro de uma das mais belas cachoeiras do Brasil. Os nossos repórteres se arriscam para chegar a uma caverna escondida pela água. Essa é uma aventura que a gente não deve fazer sem guia. É muito bacana, mas é muito perigoso. Vocês vão ver já. Você já ouviu falar em Carolina, no Maranhão? Na série especial, você vai conhecer esse lugar onde o cerrado se mostra seco, mas esconde algumas das cachoeiras mais bonitas do país. A riqueza dos rios transformou esse pedaço do Brasil em destino de aventura e esportes radicais. Pacheco! Dejaci convoca os amigos para o lanche. O ambientalista registrou a chegada da turma. Compadre Chico é este aí. Vejam como ele equilibra, ao mesmo tempo, 6 pedaços de banana. É o chefe do bando que todos os dias frequenta a casa de Dejaci. Um atestado da riqueza natural do interior do Maranhão, que nesta região deveria estar protegida pelo Parque Nacional da Chapada das Mesas. Ele fica em Carolina, a mais de 800 quilômetros de São Luís. Quantas nascentes tem no parque? Em torno de 400 nascentes em potencial, nascentes importantes, nascente perene que durante todo o tempo, inclusive a água que está jorrando agora, não é água nem dessa chuva, desse regime de chuva agora, é regime de 3 anos anteriores, porque é muito profundo os seus lençóis. Então é uma região riquíssima de água que precisa ser olhado com bastante carinho, porque no futuro o resto do Brasil e o mundo vai precisar de água saindo daqui de Carolina. Dentro do parque fica uma das cachoeiras mais bonitas do Brasil. É onde as águas do rio Farinha despencam de quase 30 metros de altura. Aqui os turistas podem viver uma experiência única. Essa é uma aventura que a gente não deve fazer sem guia, porque é muito bacana, mas é muito perigoso, vocês vão ver já. Caminhamos com muito cuidado sobre esta mistura de vegetação, areia e pedras. Há pontos escorregadios. Tomamos o primeiro banho só com o vapor criado pela queda d'água. E ainda é possível avançar muito mais. Se tudo der certo, este caminho vai permitir que a gente entre numa caverna que fica embaixo da cachoeira. Atenção redobrada. A gente tem que confessar, eu e a equipe estamos com um pouco de medo.
A vegetação nas pedras dá um pouco de segurança às mãos. Mas o próximo passo é imprevisível, que é a limo nas pedras. A adrenalina aumenta. Carlos, o assistente, perde o equilíbrio, mas se recupera rápido. Vencidos os primeiros obstáculos, é hora do banho de água fria. O repórter cinematográfico Ademir Salandim experimenta a ducha. Vejam a imagem feita pela câmera que está no capacete dele. O que chama a atenção na experiência é o peso da água. Uma massagem completa e forte no corpo em questão de segundos. Seguimos adiante, até chegar à caverna. Durante a noite, este é um esconderijo para um bando de andorinhas. Diante de nós, o espetáculo da cortina de água de São Romão. Na saída, a imagem dá uma ideia da trilha estreita que é preciso percorrer para fazer a aventura. O tempo todo sob o bombardeio do vento úmido, criado pela queda d'água. O parque colocou Carolina no mapa, mas a maior renda da região vem da soja, que sai daqui e está transformando o porto de Itaqui, em São Luís, num dos mais importantes do Brasil. Pela proximidade do Canal do Panamá, dos mercados europeus, o Maranhão está tirando proveito, como nenhum outro estado, de uma sigla que poucos brasileiros conhecem: Matopiba. É a nova fronteira agrícola do Brasil, de onde vem esta soja que está sendo embarcada no porto de Itaqui. Matopiba reúne mais de 300 municípios dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Eles já produzem 10% de toda a soja exportada pelo Brasil. Se o destino é a Europa, as mercadorias que partem do porto de Itaqui têm mais de uma semana de vantagem sobre os embarques que saem de Santos ou Paranaguá. A estratégia é desenvolver em torno do porto a agroindústria, por exemplo, para produzir o óleo da soja. Agora nós precisamos fazer com que essas ilhas de modernização, essas ilhas de século XXI, consigam chegar ao Maranhão profundo, que ainda vive, em muitos casos, no século XVIII. Mas, em Carolina, o crescimento traz ameaças à cidade, que fica às margens do rio Tocantins. Com a inauguração da hidrelétrica de Estreito, formou-se um imenso lago. Mas o consórcio que construiu a usina não cumpriu a promessa de fazer a retirada completa da vegetação. O lago agora encobre uma imensa floresta. As árvores se decompõem e roubam o oxigênio da água. Um crime ambiental danoso, porque danou com a água, acabou com os peixes e acabou com o ciclo da pesca desse povo que vive aí. A Chapada das Mesas, no entorno de Carolina, é um dos 5 polos turísticos do Maranhão. O nome vem destas formações rochosas. Este é o Morro do Chapéu. De tão bonito, o Portal da Chapada atrai muitos turistas. Por falta de vigilância, corre risco. Além de escrever nas pedras, os mal-educados chegam a subir com motocicletas para tirar fotografias. A frágil arquitetura natural das pedras pode até desabar. Nas cachoeiras gêmeas de Itapecuru, quem tiver coragem pode remar sob uma das quedas d'água. Verdadeiros fãs de esportes radicais têm um
um desafio ainda maior em Carolina. É a maior tirolesa do Brasil. Uma descida de 1,4 km. O mecânico Cleiton vai nos conduzir montanha abaixo. Quantos metros de altura? 392, mais próximo do Senhor. Vamos lá. Por que esse nome, desespero? É por causa da adrenalina que bate mesmo, esse frio da barriga, esse suando na mão. Esquecer o nome aqui pra gente é normal, tá? Vamos tentar fazer aí algumas manobras, tá? Como a invertida, que é ficar de cabeça para baixo. O Superman, que é descer na horizontal, pegando mais velocidade. E lá vai Cleiton. Uhul! Tirolesa do desespero, garoto! Pendurado nos cabos, ele chega a atingir 70 km por hora. A paisagem, às vezes árida, na superfície da Chapada das Mesas, engana quem vem de fora. O bioma aqui, ele é conhecido como floresta de cabeça para baixo. Por quê? As plantas do cerrado, ela chega de 5 a 10 metros de altura. Só que a procura do lençol freático, ela chega até 15 a 20 metros de profundidade. Então é conhecido como floresta de cabeça para baixo, tá? Então, seco e cima, mas embaixo tem todos esses lençóis freáticos aí com a grande riqueza de água. Vamos experimentar esta riqueza numa galeria subterrânea. Para chegar ao destino, é preciso atravessar este cânion. Aqui, a água brota nos paredões. Seguimos caminhando sobre as pedras. Aqui tem que ir nadando. No final do cânion, um mergulho para chegar à cachoeira da Pedra Caída. Uma queda d'água de 46 metros sob a terra. Cleiton, que desceu a tirolesa, aqui nos serve de guia. Ele nos ensina a driblar a correnteza para subir nas pedras. Você está aqui trabalhando faz muitos anos? Eu tenho uns 7 anos que trabalho aqui nessa... 7? Não é trabalho, né? Quer dizer, é óbvio que ele está trabalhando. Eu falo pra galera que não, que estiver estressado pode vir pro meu escritório aqui. Um escritório fascinante, sob o cerrado, nas profundezas do Maranhão. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Você pode rever na íntegra essa edição no R7 Play. Fica agora com o Gugu, que preparou uma pegadinha para o MC Gui. O cantor ficou nervoso. Boa noite pra você e a gente se vê amanhã. Boa noite, até amanhã.